Eu fiz uma pequena entrevista com um professor de Relações Internacionais, especializado em segurança, com mestrado aqui na Georgetown, que é hoje professor da Universidade da Força Aérea. Ele foi coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. É o professor Gunther Hudzit. Então, vou botar aqui a entrevista que eu fiz com ele ontem à noite sobre a situação do Afeganistão, para a gente ver. Vamos lá? A gente está assistindo uma mudança rápida, aparentemente muito rápida, no Afeganistão. 6 dias atrás, o governo falava que levaria 1 a 3 meses para o Talibã chegar em Cabul, e 6 dias depois eles já estavam controlando a cidade. Então, como explicar essa velocidade, essa mudança tão rápida? Bom, são vários fatores, né? Mas ao que tudo indica, primeiro foi uma estrutura governamental que existia que extremamente sem legitimidade, né, perante a população afegã. Sem legitimidade porque, fundamentalmente, extremamente corrupto, né, a tal ponto que em algumas regiões que os talibãs chegaram, não teve luta, muito pelo contrário, foram bem recebidos, acolhidos. Uhum. Porque uma recordação da época em que o Talibã já foi governo, lá no fim dos anos 90 até o finalzinho de 2001, quando teve a invasão americana, em que o país não tinha essa corrupção generalizada, uma violência muito grande, uma violência né, o desrespeito aos direitos humanos, principalmente contra as mulheres, mas essa morte generalizada por, né, violência armada não existia. Então, muitos afegãos estavam preferindo o quê? Aceitar, né, a volta dos talibãs a continuar com o governo que estava no poder, assim como os próprios soldados, né, muitos sem receber salários. Né, não é um mês, não é atraso de um mês, de muito tempo. E que preferiram o quê? Ou tirar os uniformes, debandar, ou se juntar aos talibãs. Uhum. Ou seja, em grande parte, o governo afegão anterior caiu de podridão. Caiu de podre. Então, São duas coisas aqui que a gente costuma falar nos Estados Unidos, né? Os americanos têm mania de dizer que para resolver um problema basta jogar dinheiro em cima do problema que o problema se resolve. E eles colocaram ali uma enxurrada de dinheiro que foi justamente mais incentivo para a corrupção. E os soldados, ouvi várias narrativas de que os soldados estavam ali vendo o Talibã chegar e eles não tinham nem comida. Não tinham água, não tinham comida, não tinham nada. Então, o presidente fugiu, deve ter levado muito dinheiro, e deixou o país. Quer dizer, o país volta agora a continuar o seu destino, me parece, né? tem um grande problema, né, que é, há uma, houve essa tentativa americana e há uma expectativa muito grande no mundo de que o Afeganistão funcione como um Estado centralizado, a lá Estado ocidental, né, em que tenha um governo legítimo, com monopólio legítimo do uso da força, que tenha essa legitimidade perante a sua população, e muitas vezes se esquece que o Afeganistão nunca teve um governo central forte. É um país com uma história muito grande de justamente o oposto, descentralização, uma cultura baseada em tribos, não em governos centrais, e que não é à toa que também virou, né, o apelido do cemitério dos grandes exércitos, né, que o Império Russo tentou, não conseguiu, o Império Britânico tentou, não conseguiu, o Império Soviético tentou e não conseguiu, e agora o Exército Norte-Americano não conseguiu. E Então, muita gente é muito fala difícil. exatamente disso, de que os Estados Unidos chegaram lá e não desarmaram os chefes tribais, né? Que são, na verdade, os chefes da guerra, das disputas. E que por isso seria impossível tentar construir uma sociedade num outro modelo. Mas eu acho que não é só isso, acho que também, e me parece, a gente tem aqui nos Estados Unidos um erro que se repete, né, há década atrás de década,
que é a incapacidade da cultura americana, do projeto de país americano, entender outras culturas e outros países a partir da história e dos valores desses países e dessas culturas, e de achar que o mundo inteiro vai funcionar como os Estados Unidos. Eles só conseguem olhar para o outro procurando se ver e não ver o outro. Eu não sei se eu estou exagerando. Não, não está. E isso né, é também uma tendência ocidental. Né? Para começar, pela visão de direitos humanos, né, que é uníssona, una, que é baseada do quê? No individualismo dessa sociedade liberal ocidental, e que quando você tem outras culturas, principalmente culturas muçulmanas, onde a religião tem um papel muito importante na organização não só da sociedade, mas muitas vezes, né, em algumas sociedades, papel central no Estado, você não quer aceitar isso. Né? Eu digo até por análises que muitos brasileiros fazem dessa realidade, vêm como povos atrasados, né? Como se aqui fosse, né, o Ocidente fosse a centralidade do mundo, onde se teria realmente um avanço que os outros não conseguiram e que tem que chegar lá, sem levar em consideração a mínimo de que as culturas dos outros países, e muitas vezes culturas muito mais antigas do que a do Ocidente, são muito enraizadas. Não vão conseguir, entre aspas, abandonar a sua visão de mundo para aceitar só porque o Ocidente chegou com muito dinheiro, chegou com soldados, tem um avanço tecnológico gigantesco, né, infinitamente superior a desses países, aí que vão aceitar. E acho que, professor, é impossível a gente começar que seja falar da cultura que está certa e a cultura que está errada. Existem culturas e culturas. E o meu último ponto seria, a gente está vendo no Brasil, aqui nos Estados Unidos, muita falação a respeito, e as mulheres agora do Afeganistão e tal, e as crianças. Mas me parece que a gente não falta no Brasil feminicídio, não falta no Brasil estupro de crianças, e não falta no Brasil, basta ir no centro da cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade de São Paulo, para ver a multidão de pessoas dormindo nas ruas. Então, quem pode falar o que de quem nessa brincadeira? É o que eu costumo dizer, que principalmente aqui no Brasil se fala desses povos, eu pergunto muitas vezes, o que será que europeus acham de um país que tem, em média, nos últimos 10, 15 anos, 50 mil mortes violentas por ano? Vão achar o quê? É uma barbárie, em que acontecem revoltas em presídios com decapitações, é a Idade Média. Então, vivendo aqui, né, em São Paulo, como eu vivo, em que essa pobreza agora está tão grande, com famílias inteiras vivendo na rua, isso para um europeu, principalmente, que tem todo esse estado do bem-estar social, que você não cai justamente nessa miséria, vão olhar e achar o quê de nós brasileiros? Então, é sim muito relativo. Nós, principalmente no Brasil, somos eurocêntricos sem sermos europeus. Uhum. Então não temos nenhuma das vantagens e ainda temos todos os preconceitos, né? É bem por aí. Professor, muito obrigada, não vou tomar mais seu tempo, eu sei que o senhor tem uma série de outras entrevistas, mas agradeço muito a sua presença aqui no Alô Elô. Imagina, obrigado você.